Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração, mas antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu estiver postando, amém? Todos os dias eu trago mensagens de fortalecimento, de esperança para você. E aos sábados, e quando eu não consigo aos sábados, eu posto aos domingos uma pregação que eu faço para você, para te fortalecer nesta caminhada, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o que a Bíblia nos revela? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então a Bíblia fala que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Nada mais é, meu querido, do que o amor. Só para você ter uma noção, lá no Velho Testamento, Deus ele mandou a Moisés, ele falou: Moisés, suba no monte e clame a mim, fique um tempo a sós comigo, porque ali eu te darei as tábuas das leis que eu ordeno para que o povo cumpra, para que eles vivam em paz, em harmonia. E se você ler os 10 mandamentos, desde o primeiro até o 10º, nada mais é, aqueles mandamentos eles estão baseados no amor. Porque em primeiro lugar, Deus ele fala para nós amarmos a Ele acima de tudo. Se você ama Deus, você não vai odiar seu próximo. E se você ama Deus, se você ama seu próximo, você não vai furtar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai tentar destruir, você não vai querer copiar aquela pessoa, você não vai fazer nada para prejudicá-la. Então os 10 mandamentos ele está baseado no amor. E se você ler em 1 João capítulo 4, se você ler o capítulo todo, você vai perceber que Deus ele está no amor, que não há outro meio por onde Deus ele está, a não ser o amor. E Jesus também declarou aos discípulos, Jesus ele estava dando as instruções aos discípulos e ele falou o seguinte: olha, o mundo saberá, todos saberão que vocês são meus discípulos, se verdadeiramente vocês amarem uns aos outros. Amém, né? Forte. Então Jesus ele falou: olha, todos saberão que vocês são meus discípulos, mas eles saberão quando em vocês demonstrar o amor, demonstrar a humildade. E esse amor, essa humildade, essa bondade, ela não vem do mundo, mas ela vem de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus ele veio com humildade. Jesus ele não veio com ignorância, só porque ele era o filho de Deus, se achando aquela pessoa: ai, eu sou poderoso, então todo mundo me obedeça. Muita gente é assim por aí, muita gente, desculpa o palavreado, mas muita gente se acha metido por ter fama, por ter riqueza, muita gente. Jesus ele poderia ter vindo assim, ele poderia ter chegado não com uma simplicidade, mas com uma pessoa assim, digna de honra mesmo. Falado: olha, eu sou filho de Deus e eu vim para isso e aquilo. Mas Jesus ele não veio assim. E Deus ele não quis que Jesus viesse assim, mas Deus ele falou para Jesus: você vai em forma de ser humano, você não vai em forma de Deus, em forma de mim. E Jesus ele veio com a simplicidade, ele veio com a humildade, e não só porque Deus havia mandado, mas porque ele amava a humanidade assim como Deus. Você percebe que o amor está baseado nisso? E hoje eu quero orar por você. Nós vamos orar para que não só para você, mas para que eu também, para que nós venhamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O amor, a humildade, a simplicidade, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito Santo.
porque quando nós houvermos tido esses frutos, nós seremos achados com graça diante de Deus, e as pessoas saberão que nós somos servos de Deus, porque o mundo ele vai reparar a luz que de Deus brilha em você. Ele vai chegar para você, uma pessoa vai chegar para você e vai falar: nossa, você tem algo diferente, você é feliz, você é alegre, independente da situação. O que você tem? Aí você poderá responder: eu sou assim porque Deus me proporcionou esse amor. Então, quando você faz algo para o chamado que Deus te deu, eu não sei qual é o seu chamado, mas se você ainda não sabe, Deus ele irá te revelar. Mas supondo você falar: meu chamado é cantar, glória a Deus. Mas você não vai cantar, você falar: eu vou ser uma cantora famosa, um cantor famoso porque eu quero ganhar dinheiro. Não, a sua fama, você tem que pensar que você deve crescer, não por você crescer, não por você ser famoso, mas para que o nome, para que a glória de Deus seja famosa, amém? Por isso que eu falo que muita gente não possui esse mesmo sentimento, o mundo não possui mais, porque Jesus ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e é o que tem acontecido. Quantas pessoas têm amado? Será que a gente tem encontrado amor no nosso meio? Ou será que é só desunião, é só guerra, é só um competindo com o outro para ver quem é melhor? Assassinato, estupro, quantas coisas ruins estão acontecendo? E o amor dos seres humanos estão se esfriando. Isso é algo triste, porque Deus ele não criou o ser humano para ter essas rebeldias, mas ele criou o ser humano para o ser humano amar, amém? Então você, nós devemos possuir o sentimento que houve em Cristo. Quando uma pessoa chegar para você e falar: olha, me dá uma palavra, dá aquela palavra, mas não dá com aquela ignorância, não dá com aquela falta de vontade, mas dá com aquela simplicidade que Jesus ouve. A multidão seguia Jesus porque a multidão reparava no olhar dele. O olhar de Jesus, ele era um olhar com simplicidade, com amor. Jesus ele pregava com amor. Jesus ele não pregava por obrigação. Muita gente prega por obrigação, fala: esse é meu dom, tem que pregar, vamos pregar. Não, se você fizer isso, meu querido, isso não vai contribuir para nada. Você pode ganhar almas, você pode ganhar 1000 almas para o reino de Deus pregando desse jeito, mas para Deus isso não é nada. Isso é a mesma coisa que nada, entendeu? Para você não vai significar nada, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 que a pessoa ela pode ter dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretar visões, sonhos, dom de pregar. Ela pode ter todos os dons, mas se ela não tiver amor, nada vai resolver, amém? Então, se não houver amor em nós, a gente pode ter todos os dons, a gente pode ser a pessoa mais inteligente da Bíblia, pode ser aquele teólogo que sabe tudo, ou aquela pessoa que nem cursou nada, mas sabe tudo porque já leu a Bíblia inteira umas 10 vezes. Mas se você não pregar com amor, se você não pregar com humildade, com bondade, porque você ama isso não vai resolver nada. É a mesma coisa que não pregar. Porque Jesus, ele pregou com humildade, ele pregou com aquele amor, porque ele amava o ser humano e ele ama. Então é assim que eu e você devemos pregar, amém? Vamos começar a pregar, vamos começar a partir de agora a fazer as coisas para o reino de Deus. Não só simplesmente as coisas espirituais, mas as coisas físicas também. Porque se a gente leva a nossa vida de qualquer jeito, o que resolve? Você tem que começar a cuidar de tudo, como se você amasse, porque você tem que amar. Não adianta você levar a palavra de Deus a uma pessoa e você não amar ela. Você fala: eu vou levar porque quem sabe eu cresça. O que importa você crescer e você não ter o amor para com Deus e nem o amor para com o próximo dentro de você? É triste isso, porque existem pessoas que são assim. E essa é uma mensagem que Deus ele nos proporciona para nós abrirmos os nossos olhos, porque muitas vezes os nossos olhos estão vendados, que nós enxergamos o mundo, nós enxergamos os nossos próprios interesses. E o que acontece?
aqueles interesses que são passageiros vai ficando na nossa vida, vai se tornando algo essencial, e Deus, que é eterno, e a palavra de Deus, que é eterna, vai se esvaziando na nossa vida, porque os nossos bens e os nossos interesses foi mais importante do que o próprio Deus. Amém? É bem triste quando as pessoas elas dão mais crédito ao mundo do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, porque a Bíblia ela não é um livro normal. A Bíblia, muita gente trata a Bíblia como um livro, um livro grande, um livro diferente, mas a Bíblia ela é um livro diferente, mas ela não é um livro comum. Aqui é cada palavra que sai da boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então tudo que nós lemos aqui, nós não estamos lendo algo normal, mas aqui é tudo que sai da boca de Deus para nós mesmos, é para o nosso entendimento, é para a nossa alimentação espiritual. Assim como um ser humano, ele necessita do pão, da água, da comida para a sua sobrevivência, porque se um corpo físico ele não tiver os suplementos necessários para o desenvolvimento de cada célula, de cada órgão, assim é a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos o nosso alimento necessário, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual é completamente morta e seca, porque se você não lê a Bíblia, se você não medita, se você não busca, se você não ora, sua vida espiritual está morta, porque a fé sem obras ela é morta. Então não adianta você falar, não, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu vivo, mas se você não tiver obras, se você não buscar, você não vai encontrar, e a sua vida ela vai se tornando cada vez mais vazia, espiritualmente falando. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus nesta manhã, para que nós venhamos a ter esse amor e a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado e querido Pai, eu me coloco, meu Pai, neste momento aqui diante da Tua santa e poderosa presença para Te louvar por mais um dia de vida e Te agradecer por esta palavra. Meu Pai, não importa o horário que estivermos orando, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor quer falar conosco. Ô Senhor, não importa se essa pessoa está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite, mas, meu Pai, a Tua presença é o mais essencial. Oh, meu Pai, obrigado por esta palavra, porque esta palavra foi um verdadeiro ensinamento para nós. Meu Pai, quantas vezes nós não temos esse sentimento? Quantas vezes nós, como os Teus servos, como filhos de Deus, nós não temos esse sentimento? Ao contrário, nós temos aquele sentimento de avareza, de orgulho, de fama, que queremos crescer, mas o sentimento que houve em Cristo Jesus em nós não se desenvolve. Mas, meu Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã para falar, para pedir. Nós queremos esse sentimento, nós queremos que na nossa vida haja o desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo. Porque, meu Pai, o que adianta a gente ter o dom de pregar? O que adianta a gente ter o dom da ciência? O dom de entender a Tua palavra? O dom de profecia? O dom de línguas? O que adianta, meu Pai, se nós não tivermos amor? Oh, meu Pai, o Senhor se baseia nessa palavra. E é por isso que neste momento, eu juntamente com essa pessoa, nós oramos para que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, para que o Senhor venha modelar a nossa vida, moldar, Senhor, moldar o nosso caráter, quebrar o nosso caráter, quebrar tudo de errado que tem no nosso coração, quebrar toda a fama, toda a avareza, todo orgulho, toda a ira, toda a raiva, toda a discórdia, porque nenhum desses sentimentos, meu Pai, possuem Cristo, nenhum desses sentimentos há em Cristo, mas ao contrário, nós queremos o amor, a paz, a união, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a fé, o domínio próprio, Senhor, os quais esses sentimentos são do Espírito Santo. Oh, meu Pai, tira de nós tudo que não pertence a Ti, porque, meu Pai, se nós ficarmos pensando no que o mundo tem,
O mundo só tem coisas más, Senhor, mas o Senhor tem algo eterno e nós queremos ter algo que seja eterno. E essa algo que seja eterno é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu Pai, que quando nós formos fazer a Tua vontade, o nosso coração se regozije de alegria, no nosso coração a paz, a humildade, a bondade, a amor, que nós possamos levar, meu Pai, a Tua palavra com amor, não com interesse, não com interesse de receber algo em troca, não com interesse de você ser famoso, meu Pai, mas com interesse, meu Pai, não com interesse de nós sermos famosos, mas com interesse do Teu nome crescer, meu Pai, porque nós não somos nada, Senhor, mas Tu és. E Tu és Deus, Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de toda exaltação no céu, na terra e embaixo da terra. Oh, meu Pai, que o nosso coração se regozije quando nós estivermos, meu Pai, levando a Tua palavra, assim como Cristo. Cristo, Ele não fazia por obrigação, meu Pai, mas Ele fazia por amor. E é assim que nós queremos ser, Senhor. Nós não queremos fazer, meu Pai, por obrigação, mas por amor. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, moldar o nosso caráter, nos moldar e nos transformar para sermos conforme a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, nós concluímos esta oração dizendo: muito obrigado, meu Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Um beijo. Fique com Deus. Fique na paz. Até amanhã. E nunca se esqueça, esteja sempre com os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, a fim de que Ele fique famoso. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Tchau, tchau.